aqui o meu ecrã e estão todos a ver, não estão? Sim. Não tenham medo de ligar as câmaras, pode tornar a coisa menos impessoal. Se acharem-se confortáveis com isso, estejam à vontade. Se não, também é o que der. Ok, então a data está certa, não está? Hoje é dia 22. Espero não ter. Ok. Então, muito bom dia a todos. Não sei se na apresentação havia o título e aquilo tinha uma descrição. Vocês chegaram a ler a descrição da apresentação? Ou foram só pelo título? O título eu presumo que seja chamariz suficiente. Não se Eu li a assustem. descrição também, mas não. Ok. Mas pronto, não se assustem. Eu vou fazer perguntas. Isto é sábado de manhã. Saímos todos da cama há muito pouco tempo. Estamos aqui para conversar um bocadinho, nos divertirmos um bocado. Não vai ser uma coisa super técnica. E estejam à vontade para me interromper a qualquer altura para fazer perguntas, pá, seja sobre o que for. Mas pronto, então, na descrição eu falava era assim uma coisa muito poética de entrar num baile, num bar e dançar e não saber com quem é que estávamos a dançar e uma coisa assim desse género. E portanto eu vou-me fixar um bocadinho nessa ideia e portanto o título da apresentação é Um Físico, um Buraco Negro e um Campo Escalar entrou num bar e portanto vamos começar por entrar no bar e vamos conhecer um a um quem é que são estas três pessoas que estão no bar. Então vamos começar pela parte 1. Buracos negros. E eu quero-vos perguntar e quero mesmo que me respondam o que é um buraco negro? Ou, quando vos fazem esta pergunta, o que é que vos sai, o que é que vos vem à cabeça? Qual é a resposta que dariam? Um buraco negro pronto, eu não vou descrever assim muito, porque eu também À não tenho... à vontade. Okay. Mas acho que é tipo como é que eu explico? Uma alteração assim no espaço em que a densidade é infinita e a força atrativa também é infinita, pelo menos, pelo que eu percebo. Ok. Disseste bué termos técnicos, disseste imensos termos técnicos. Sim, até certo ponto sim, eu espero que tu saias daqui a perceber um bocadinho melhor o que é que tu disseste, porque eu acho que tu disseste muitas palavras e que estavam assim um bocadinho misturadas e acho que vais sair desta apresentação a dar uma resposta um bocadinho mais concisa. Alguém quer tentar outra resposta? Alguém tem outra resposta? Concordam todos com a Ruth? Quem cala consente, portanto eu vou assumir que a resposta é sim. Ok, então nós hoje em dia nós temos uma resposta muito simples para o que é um buraco negro. É isto. Ponto final. Isto é a resposta que nós temos hoje em dia. Eu presumo que vocês já todos tenham visto esta foto, certo? Isto foi uma foto que foi apresentada em 2019 e vocês podem estar assim com esta cara, não é? Vocês podem dizer, pá, grande coisa, está bem, os físicos fazem imensas tralhas, mas eu quero-vos tentar mudar a vossa cara desta versão do SpongeBob muito aborrecido para esta versão do Patrick incrivelmente surpreendido. E para isso vou-vos mostrar o que é equivalente a esta fotografia. Portanto, se vocês saírem à rua numa noite de lua cheia, vocês vão ver a lua. E, portanto, vamos fazer zoom, e vamos sempre fazer zoom pela mesma quantidade. Portanto, temos ali a lua, vamos fazer zoom, temos a lua, agora vamos fazer zoom naquele quadradinho, temos a lua, agora fazemos zoom naquele quadradinho, temos mais lua, e fazemos mais zoom, ainda mais lua, e ainda fazemos mais zoom. Portanto, isto é muito zoom, é mesmo muito zoom. Até que nós chegamos ao ponto em que está lá um astronautazinho na lua, né? E ele está a segurar basicamente vamos dizer que é uma bola de ténis. E portanto, aquilo que ele tem na mão, não é? É a fotografia, não é? Portanto, o equivalente a tirar aquela fotografia é isto, é o equivalente a vermos uma bola de ténis na lua. Pá, que eu acho, pá, pelo menos a minha cara fica realmente, eu fico mesmo assim, pá, isto é incrível. Como é que nós conseguimos tirar uma foto destas? E portanto, eu espero que vocês já tenham essa ideia do quão fenomenal é esta imagem que foi apresentada há 2 anos, 1 ano, 2019. Enfim. Ok, e como é que se tira uma fotografia destas? Portanto, já percebemos que é uma fotografia, pá, muito longe, é uma coisa muito pequenina,
como é que nós teremos uma fotografia a isto? E para isso é preciso nós, ou seja, presumo que vocês já todos tenham visto o espectro da luz, nós sabemos que existem imensos comprimentos de onda, temos o visível, que é o que nós vemos, temos os infravermelhos, que é o, sei lá, o que os comandos da televisão usam para mudar os canais, temos as ondas rádio, que é o que nós utilizamos para bem, rádio e televisão, e depois para o outro lado temos os raios-x, que nós conhecemos dos hospitais, e os raios gama, que esse aí nós não vemos na Terra, e ainda bem que aquilo é um bocadinho cancerígeno e aquilo pode realmente causar danos. Mas, portanto, se vocês, ou seja, todos nós sabemos que o céu é azul, talvez algum daltónico possa não saber, mas pelo menos vai saber dizer que o céu é azul. Mas o céu é azul por uma razão muito simples, que é quando a luz entra na atmosfera, a luz ou seja, interage com as moléculas da atmosfera e é desviada do seu percurso retilíneo. E a luz que é principalmente desviada é a luz azul. Por isso é que se nós olharmos para o Sol, nós vemos o Sol amarelo, porque a luz azul que vinha na nossa direção foi dispersada em direções, nas outras direções, mas se nós olharmos para qualquer outro sítio no céu, nós vemos azul porque a luz azul foi desviada para nós. Eu tenho uma dúvida. Força. Sabe mais ou menos a quantidade de ampliação que é preciso usar para chegarmos a esta fotografia? Como assim? Eu acabei de me fazer um zoom imenso. Ou sim, mas queres um número específico? Um número específico. Portanto, eu tenho que dividir, eu não sei de cabeça, mas portanto é dividir o tamanho de uma bola de ténis, que eu diria que são 5 centímetros. Portanto, dividir isso pela distância à Lua, mais ou menos, que são 300 mil quilómetros, e depois isso há de dar um pequeno ângulo, não é? E é fazer essa conta, eu não sei agora de cabeça. Ok, obrigado. Mas é só isso, ou seja, não sei se estavas à espera de que eu te dissesse é um vezes 5 milhões, não sei como é que funcionam as câmaras hoje em dia que podem ter... Sim, pensava que era algo do género. Não, mas lá está, mas se fizeres esta conta tu consegues ter a noção de qual é que é o zoom que tinhas que utilizar na tua câmara, por exemplo. Ok, obrigado. Mas pronto, mas esta questão do que eu estava a dizer da atmosfera, não é? O facto da luz interagir com a atmosfera diz-nos só que a luz não passa através de tudo, não é? E portanto, entre nós e o buraco negro, ele está dentro de uma galáxia, não é? Portanto, há de haver coisas que estão entre nós e o buraco negro e a luz há de interagir com essas coisas que estão entre nós e ele, e portanto nós temos de escolher um comprimento de onda que consiga chegar até nós. E, na verdade, o comprimento de onda que nós em princípio conseguimos observar do buraco negro é nas ondas rádio, porque qualquer outra coisa um bocadinho mais energética vai interagir com o meio ambiente que está à volta do buraco negro e mesmo das galáxias e o meio interestelar e intergaláctico e não vai chegar a nós. Portanto, nós tínhamos de escolher algo no rádio. Para além disso, nem todas, como eu estava a dizer, nem todas as radiações conseguem atravessar a atmosfera. E, portanto, esta imagem aqui à esquerda é uma imagem que para qualquer astrónomo é muito representativa, em que, lá está, vocês conseguem ver, as coisas que conseguem chegar à superfície da Terra é a radiação que consegue chegar até nós. E é ótimo nós não termos, por exemplo, radiação ultravioleta, nem raios-x, nem raios gama, porque nos protege, não é? Com a camada do ozono, com o buraco da camada do ozono a aumentar cada vez menos, mas pronto. Mas lá está. Mas, por exemplo, a luz visível e a luz rádio são coisas que chegam muito bem cá abaixo, apesar de no rádio não chegar tudo. Portanto, é preciso escolher com muito cuidado o comprimento de onda da radiação que nós queremos observar. E, depois de muito estudo, conseguiu-se chegar a um comprimento específico na rádio, nas ondas rádio. Eu não me lembro agora de cor, mas acho que eram... não quero estar a dizer disparates, mas se vocês pesquisarem no Google, aparece-vos o número certinho e o Google não engana, só às vezes. Mas neste caso acho que não. Ok, mas portanto temos de escolher neste caso. E depois há outro fator, como estava a perguntar, eu não te vou chamar Sousa, mas não tens primeiro nome, portanto... É Rodrigo. Mas pronto, como o Rodrigo estava a dizer, a ampliação é muita.
E para nós termos uma grande apliação num telescópio, nós precisamos de um telescópio muito grande. E a verdade é que se nós fizermos uma continha, nós conseguimos chegar à conclusão que para observarmos uma coisa em comprimentos de onda rádio deste tamanho, ou seja, do tamanho de uma bola de ténis na Lua, nós precisamos de um telescópio do tamanho da Terra. E nós não temos um telescópio do tamanho da Terra. O que nós temos, felizmente, é técnicas muito avançadas de tratar dados. E, portanto, o que nós conseguimos fazer é nós conseguimos, com vários radiotelescópios em vários sítios da Terra, observar este buraco negro e conseguir, com estes pequenos pontos, criar uma espécie de um telescópio virtual do tamanho da Terra. Há uma coisa que ajuda muito para isto, que é o facto da Terra estar a rodar. Portanto, se vocês imaginarem cada radiotelescópio como um pequeno pixel, ou seja, como uma coisa que está a adquirir neste espelho, não é? É um pequeno ponto deste espelho. O facto da Terra estar a rodar vai haver vários pontos de espelho que nós vamos conseguir ver. E, portanto, nós conseguimos criar um telescópio do tamanho da Terra, mais ou menos, e conseguimos tirar esta fotografia da direita. Neste aspecto, e é aqui que eu quero fazer o disclaimer, não é uma foto no sentido habitual, ou seja, nós não apontámos um telescópio e tiramos uma foto. Nós obtivemos muitos dados e nós utilizamos matemática e análises bastante complicadas para conseguirmos obter esta imagem que está aqui à direita. E para vos dar uma noção do tamanho desta coisa, tem aqui este pequeno esquema. Portanto, aquele pequeno círculo é a órbita de Plutão. Para quem não sabe de cabeça, e eu também não sabia, fui ver para a apresentação porque a minha memória é limitada, Plutão está 40 vezes mais longe do Sol do que a Terra está. E, portanto, para vocês terem noção, aquilo é o tamanho do buraco negro real. Se nós estivéssemos lá, que não poderíamos estar, não é? Seríamos completamente tirados, mas este é o tamanho daquela coisa. É uma coisa realmente monstruosa. Ok. E, portanto, isto é a resposta simples de o que é um buraco negro. Mas isto é a mesma coisa que chamar a uma coisa, sei lá, posso dizer um disparate, mas é dizer que uma coisa é uma francesinha. Vocês olham para uma coisa e chamam-lhe francesinha. Agora, o que é a francesinha em si é uma coisa diferente, não é? É preciso perceber o que é a francesinha. E para eu vos explicar o que é um buraco negro e porque é que nós dizemos que isto é um buraco negro, vamos ter uma rápida introdução à teoria da relatividade geral. Vai ser uma coisa muito curta, vai ser uma coisa que eu espero que vocês retirem daqui alguma coisa, mas pronto, e é aqui que eu queria fazer, isto é o pequeno índice, tem 3 capítulos, é um curso relativamente rápido, mas pronto, mas vamos começar pelo capítulo 1 dos espaços escuros, e para isto eu queria fazer aqui uma experiência com vocês. Portanto, eu quero que vocês vão todos ao Google Maps, se vocês conseguirem ir ao Google Maps, eu até vou abrir aqui. Ok. E o Google Maps tem uma coisa fenomenal, que é medir distâncias. Não sei se todos sabem fazer isso, mas se vocês clicarem com o lado direito, vocês têm aqui, não sei se os vossos estão em português ou em inglês, mas o meu diz Measure Distance. Eles carregam com o lado direito e conseguem medir distâncias, e depois carregam entre 2 pontos e ele vai-vos medir distâncias. Okay. E então eu quero que vocês me digam qual é que é a distância de Lisboa a Porto, por exemplo. km? Não, 320 km é na autoestrada. Ok. Eu quero que vocês usem o Google para me dizer qual é que é a distância de Lisboa a Porto. Se vocês pudessem ir em linha reta, sei lá, num F16. 270 km. Ok, grosso modo é mais ou menos isso, não é? 270 km. Ok, então agora vamos experimentar uma coisa mais complicada. Vamos medir até ao Dakar. Sabem onde é que é o Dakar? Aula de Geografia. Aqui em baixo, no Senegal. Digam-me lá qual é que é a distância até ao Dakar. Ok, 2.800 mais ou menos. Ok. Então, vamos só fazer mais uma. Agora vamos medir entre o Dakar e Paris. Agora podem arrastar o outro lado, o lado
Estão todos a conseguir fazer, não estão? Vou usar a técnica outra vez do quem cala consente. Obrigado. Mas pronto, lá está. Dá para medir para Paris e vocês devem ter obtido o mesmo que eu. 4.000 quilómetros, mais ou menos. Vocês notam alguma coisa estranha na régua que está a medir a distância? Não é reta. Ok, então para mostrar isso, eu quero que vocês metam a pontinha que está no Dakar, que metam em Nova Iorque. E vocês aqui veem uma coisa mesmo dramática, não é? Isto não é uma reta. Isto o Google está-nos a enganar, pá. O que é que isto quer dizer? Que a Terra não é plana. A Terra não é plana ou que o Google nos anda a enganar, não é? Ou uma ou outra. E lá está. Se calhar a resposta do Google seria a mais simples, mas vamos voltar aqui à apresentação. E, portanto, é precisamente isso. Lá estava no título, não é? Espaços curvos, já estava um bocadinho a indicar que se calhar eu ia dizer que a Terra não era plana. Mas pronto, se nós tivermos um mapa como nós temos no Google, e nós, como estávamos a fazer, nós medimos uma distância no Equador e medimos uma distância mais perto, com uma latitude mais elevada, estes dois comprimentos que eu desenhei neste mapa não têm o mesmo comprimento. Uma coisa no Equador vai ser muito maior, certo? E, portanto, o que nós estávamos a ver ainda agora no Google é algo deste género. Portanto, o Google mede distâncias, a distância mais curta, em linhas retas, mas são linhas retas associadas à superfície onde nós estamos a medir essas distâncias. Portanto, se vocês no mapa, aqui à direita, vocês medirem a distância entre Madrid e Washington, ou é Nova Iorque, não é? Vocês podem medir, fazer uma linha horizontal, só que essa linha horizontal não vai ser o comprimento mais curto e não vai ser, de certeza, o que um avião vai fazer. O que o avião vai fazer vai ser esta curva que está mais para cima, que lá está, que é o equivalente a uma linha reta nesta imagem da esquerda, que é na esfera. E, portanto, medir distâncias indica neste caso, por exemplo, já vemos todos os exemplos, estas distâncias grandes na Terra, o teorema de Pitágoras não é válido. Porque já não estamos a trabalhar no plano, estamos a trabalhar numa superfície curva, que é a superfície da Terra. Que isso, o de Pitágoras não é válido, nós conseguimos inferir que nós vivemos numa coisa que é curva, não é? E pronto. O que eu quero que vocês retirem é que medir distâncias consegue-nos indicar sobre a geometria onde nós vivemos. E portanto, lá está. Outra coisa que eu quero frisar é, nós olhamos para a Terra de longe e nós sabemos que ela não é plana, não é? É uma esfera. Mas quando nós estamos na superfície da Terra, ela é bastante plana. Nós olhamos para o horizonte na praia e é plano. Não vamos estar aqui com parvoíces, é bastante plano e para pequenas distâncias, como nós vimos daqui ao Porto, nós podemos usar o teorema de Pitágoras, porque a Terra localmente, não é? E à nossa escala é plana. E pronto, estas são as duas coisas que eu quero que vocês retirem, que é medir distâncias dá-nos, indica-nos sobre a geometria do nosso espaço e esse espaço é localmente plano. Ok, então vamos passar para o segundo ponto. Ok, e o segundo ponto vem deste senhor, que todos nós conhecemos, não é? O Alberto Uma Pedra, é a tradução literal. Einstein quer dizer uma pedra em alemão. Mas pronto, o Einstein, e ele chegou a uma conclusão, ele teve uma ideia, e ele chegou à conclusão que existe um limite de velocidade no universo, que é a velocidade da luz. E isso tem uma implicação dramática, que é o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não são coisas independentes. E vocês já devem ter ouvido falar de
a dilatação do espaço, ou a dilatação temporal, e coisas desse género, que é uma consequência de nós termos uma velocidade máxima no universo, que é a velocidade da luz. Portanto, isto é o que é chamado a teoria da relatividade restrita, foi a coisa a que o Einstein chegou em 1905, e lá está. É precisamente isto que eu estava a dizer de o facto de nós termos uma velocidade máxima no universo, que é a velocidade da luz, implica que o espaço e o tempo não são independentes, mas que fazem parte de uma coisa que é o espaço-tempo. Chamou-lhe espaço-tempo. E o espaço-tempo é, se vocês pensarem, não é? Nós vivemos na superfície da Terra, e nós vivemos na superfície da Terra, não é? E esse é o nosso espaço, mas se nós nos abstrairmos um bocadinho, a ideia semelhante é que nós vivemos no espaço-tempo. Mas lá está, o Einstein tinha uma coisa que lhe fazia confusão, que é nesta descrição do universo, ele não conseguia perceber porque é que as coisas caíam. Ou seja, a gravidade não estava bem explicada neste formalismo. E, portanto, algumas frases que ele disse, não é, foi exatamente aquela coisa que eu estava a dizer, de o universo é localmente plano, não na mesma medida da Terra, mas de uma maneira muito semelhante. E o golpe de gênio dele foi perceber que a gravidade podia só ser descrita como a curvatura do espaço-tempo. Portanto, se nós vivermos no plano, não é? As coisas movem-se em linha reta. Se nós estivermos na esfera, elas vão se mover, por exemplo, os aviões vão se mover naquelas trajetórias que estavam desenhadas que não eram linhas retas, não é? Eram linhas retas na esfera. Da mesma maneira, os corpos que se movem no espaço-tempo vão ter as suas trajetórias alteradas pelo facto do espaço-tempo ser curvo, de ter alguma distorção, porque eles vão sempre seguir o caminho natural, que, tal como para os aviões é aquelas trajetórias, para os corpos no espaço-tempo é estas linhas, estas trajetórias no espaço-tempo. E lá está, e esta última frase eu acho que ele deve ter dito, possivelmente em alemão, do isto é mais complicado do que ele pensava, porque ele demorou 10 anos a conseguir pegar nesta ideia de descrever a gravidade como curvatura do espaço-tempo para escrever a coisa em papel e ter alguma coisa que dava para fazer contas. E, portanto, só para vos mostrar, esta equação que está aqui foi a coisa que ele chegou. Ele demorou 10 anos a escrever esta meia dúzia de símbolos. Isto é uma coisa ridícula. Mas lá está, mas os físicos são muito bons a esconder coisas. O que está escrito nesta equação, eu não estou à espera que vocês entendam, isto é uma coisa complicada, demora pelo menos, vamos dizer, 3, 4 anos de faculdade para se conseguir chegar a um ponto em que dá para entender o que é que está aqui escrito. Mas isto não é uma equação, isto são 10 equações, são 10 equações que estão ali escondidas, e se vocês imaginarem, por exemplo, imaginem um sistema de equações, de 10 equações, não é? É uma coisa desse género, mas exponencialmente mais complicado. E o que esta equação nos diz é o lado esquerdo, aquele G, descreve a geometria do universo, ou seja, precisamente como é que o espaço está curvado, e o lado direito descreve o conteúdo do universo, ou seja, onde é que nós temos, por exemplo, massa, onde é que nós temos estrelas, onde é que nós temos gases, onde é que nós temos essas coisas todas. A maneira mais simples de dizer o que esta equação é uma frase dita pelo John Wheeler, em que ele diz que o espaço-tempo diz à matéria como é que se há de mexer e a matéria diz ao espaço-tempo como é que se há de curvar. E, portanto, vocês conseguem perceber porque é que é complicado, porque nós, de um lado, temos o universo e a geometria a mudar-se pela presença da matéria, mas a matéria também está a dizer ao espaço-tempo como é que se há de curvar. Podem imaginar, meter, por exemplo, quando vocês se deitam, se imaginarem um trampolim, por exemplo, vocês sentam-se no trampolim e vocês imediatamente criam uma cova no trampolim e essa cova vai-vos forçar a mexer-se numa certa direção. Mas ao fazer isso, o trampolim vai se curvar de uma maneira diferente. E, portanto, é complicado perceber como é que esta dinâmica funciona. Mas pronto, só para vocês agora já viram as equações de Einstein, já não podem dizer que não viram. A seguir ao E igual a mc ao quadrado, esta aqui eu diria que é a mais conhecida. Ok, e com isto, agora que temos alguma noção do que é que são, do que é a relatividade geral, podemos dizer o que é um buraco negro. Então, um buraco negro são soluções para esta equação no espaço vazio,
que têm a particularidade de haver certas regiões em que só podemos atravessar numa direção. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que são regiões em que, se nós imaginarmos, para nós sairmos de uma certa região, nós teríamos que andar mais rápido do que a velocidade da luz. E isso não é possível, porque é um dos postulados iniciais de que nada se pode mexer mais rápido do que a velocidade da luz. E, portanto, isto é um buraco negro e são soluções a esta equação. Isto é uma coisa matemática e os buracos negros são uma coisa matemática. Nós agora conseguimos ter alguma noção mais concreta do que é que eles são quando tiramos uma foto, por exemplo, não é? Mas continuam a ser objetos matemáticos. E estas soluções não são fáceis de encontrar. Este senhor que está aqui é o senhor Carl Schwarzschild. E segundo reza a lenda, não sei se é uma lenda, não é? Mas ele foi o primeiro a encontrar uma solução para as equações de Einstein. E ele encontrou, logo no mesmo ano em que Einstein publicou, ou seja, em 1915, ele encontrou logo uma solução. E a coisa fenomenal é, eu às vezes estou aqui em casa e tenho dificuldade em trabalhar, e este senhor encontrou a solução para as equações de Einstein, aquelas 10 equações muito complicadas, ele encontrou-a enquanto ele estava na frente de batalha russa durante a Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele combatia para o lado dos alemães, e portanto, lá está, da próxima vez que vocês disserem assim, não consigo trabalhar muito bem, pensem no senhor e se calhar ou como eu, vão ficar um bocadinho mais deprimidos e vão trabalhar ainda menos, ou se conseguirem, vão ganhar alguma motivação. Mas, portanto, este senhor que tem este bigode fenomenal, eu acho mesmo que ele tirou a solução de debaixo do seu bigode, ele conseguiu encontrar a primeira solução para as equações de Einstein, que descreviam um buraco negro quieto, ou seja, um buraco negro, imaginem que é o Sol, mas em vez de ser o Sol era um buraco negro. É a solução mais simples, realmente, que nós temos, mas é muito útil. Não só isso, lá está, ele encontrou esta solução em 1915 e para vos mostrar o quão complexo é, a segunda equação que nós utilizamos hoje em dia para descrever buracos negros só foi encontrada em 63, por este senhor, o Roy Kerr, que descreve um buraco negro em rotação, que é a equação mais utilizada hoje em dia, porque é mais geral do que a outra que nós tínhamos, mas pronto, é um problema realmente complexo. E agora vêm as duas questões, que é, primeiro, como é que nós sabemos que a relatividade geral está certa? E para isso há duas experiências muito conhecidas. A primeira foi feita em 1919, em que, lá está, devido à curvatura do espaço-tempo, a trajetória dos fotões vai ser defletida pela presença de objetos muito massivos como o Sol. E o Einstein, lá está com as contas, dava para prever exatamente como é que esta luz era defletida. E, portanto, em 1919 houve um eclipse solar, e o que se foi fazer foi-se tirar a foto, lá está, com a Lua à frente do Sol, conseguia-se tirar uma foto às estrelas que estão atrás e depois comparar a posição das estrelas na fotografia com a posição quando o Sol não estava lá. E o que se observou foi realmente que as estrelas se moviam de sítio e que eram defletidas exatamente pela quantidade de luz que o Einstein dizia. Portanto, esta imagem aqui da esquerda é precisamente isto. A estrela está aqui, não é? E a luz vem e é defletida e nós, lá está, a luz vindo desta direção, nós vemos a estrela como se viesse dali. E, portanto, esta é uma das provas de que bateu certinho os resultados do Einstein que ele fez à mão com o valor experimental. Não só isto, como outra coisa que já se sabia desde o tempo de Newton, que é a precessão do periélio de Mercúrio. Portanto, Mercúrio é o planeta que está mais perto do Sol e os planetas andam em órbitas elípticas à volta do Sol, mas o Mercúrio tem uma coisa particular em que vocês conseguem ver aqui na imagem da direita, espero eu, que é, enquanto ele vai andando à volta, em vez de ele fazer uma elipse perfeita, parece que a elipse vai rodando ligeiramente. E isto não dava para descrever com a gravidade de Newton que nós tínhamos até à altura, e o Einstein lá está. Com aquelas continhas, bateu tudo certo. Isto em relação à teoria da relatividade geral, alguns conceitos mais gerais. Em relação a buracos negros, é um bocadinho mais difícil nós dizermos que eles existem. Lá está, pela definição, eles são negros, nós não os conseguimos ver. Mas este é um vídeo e isto é uma coisa incrível. Isto são dados do Very Large Telescope, no deserto do Atacama, em que é um zoom muito grande
no centro da nossa galáxia. E o que vocês conseguem ver são estrelas a moverem-se incrivelmente rápido, incrivelmente rápido. E elas estão a orbitar aparentemente uma coisa que não existe, não é? Nós olhamos ali para a imagem da esquerda e nós não vemos absolutamente nada lá. E a única coisa capaz de descrever as trajetórias destas estrelas é precisamente o que nós vimos há bocado como um buraco negro. Portanto, não conhecemos mais nada no universo que pudesse criar estas órbitas e as estrelas moverem-se desta maneira tão rapidamente à volta de uma coisa que nós não conseguimos ver. E pronto, esta é uma das provas, e é claro que agora temos uma fotografia de um buraco negro que bate também certo com muitas das previsões Qual é que que nós é, fazemos da teoria. qual é que é a escala temporal disso? Do quê? Animação? Das animações. Yeah. Portanto, são alguns anos, acho que são 5 anos para aí. Sim, são 5 anos. Portanto, Ok. é mesmo rápido porque estas distâncias são mesmo grandes. Nós estamos a falar aqui de, por exemplo, esta estrela amarela, eu não quero estar a dizer disparates, mas isto são coisas está muito mais longe do que, por exemplo, da Terra ao Sol, não é? São coisas mesmo aquelas temporais muito, ou seja, são distâncias muito grandes e tempos muito curtos. Isso está em anos no canto Está em anos no Ok, canto ok. superior, sim. Ok. Portanto, algumas questões sobre buracos negros neste momento. Então, vamos seguir em frente. Portanto, vamos voltar ao bar, agora que já conhecemos a primeira pessoa, não é? Portanto, já conhecemos os buracos negros, agora vamos passar para a segunda parte de campos escalares. E campos escalares é um termo técnico, não interessa muito bem o que é, mas já vamos perceber. Portanto, se vocês vieram a semana passada, vocês de certeza que viram este gráfico, certo? Este gráfico não, esta coisa que está aqui. Portanto, Sim. isto é o modelo padrão. E isto é uma coisa que nós melhor temos para descrever as interações mais fundamentais. A interação eletromagnética, a interação forte, a interação fraca. E isto lá está. Da mesma maneira que o Einstein conseguiu compactar aquelas 10 equações naquela coisinha pequenina, os físicos também que desenvolveram o modelo padrão são muito bons e eles conseguiram meter a equação que descreve todo o nosso universo QB numa caneca. Mas lá está. Mas o que está escondido na realidade é uma coisa deste género. É doloroso e depois aqueles termos que estão ali dentro também se expandem para outros. Portanto, eu gosto mais da versão da caneca, mas só para vocês terem a noção que o que está ali escondido é muita matemática e muitas contas. Mas pronto, e este modelo descreve precisamente a interação das partículas mais fundamentais. Por exemplo, temos aqui os quarks, não é? Que é o que faz, por exemplo, os prótons. Temos aqui os leptões, que são coisas como o eletrão e o neutrino, e depois alguns primos dele um bocadinho mais pesados. Temos os fotões, temos estes bosões que estão relacionados com a força fraca, temos o gluão com a força forte, e temos aqui o famoso Higgs, que foi descoberto em 2012. E pronto. E isto é o que eles usam, este modelo padrão, é o que eles usam para fazer experiências no CERN. Portanto, acho que já todos ouviram falar do CERN, é esta coisa que tem 27 km de diâmetro, e em que eles basicamente pegam em prótons e mandam-os uns contra os outros e veem o que é que sai. E a coisa ou seja, eles têm uns detectores mesmo muito grandes, e eles observam estas colisões, saem imensas coisas destas colisões, porque se conseguem criar mais partículas, e a questão é realmente fenomenal o quão bem bate certo a teoria, as contas que saem daquela equação enorme, não é? Com os dados experimentais aqui à esquerda. Aqui à esquerda está o gráfico que provou a existência do Higgs. Portanto, os pontos pretos são os dados experimentais que uma pessoa tira lá da experiência, e a curva vermelha é o modelo, é o que sai, é o que é previsto pelo modelo standard, pelo modelo padrão.
E portanto, lá está, isto deu até um Nobel e vários Nobels ao longo dos anos, mas é realmente incrível como é que esta teoria consegue descrever tão bem as interações mais fundamentais do universo. Ok, mas tem problemas. Primeiro que tudo não explica a gravidade, não é? Não está incluído no modelo padrão a gravidade. Não só isso, como é mesmo complicado tornar compatível estas equações do modelo padrão com as equações de Einstein. É uma coisa que ninguém conseguiu ainda fazer. É realmente complicado. Para além disto, nós sabemos que o modelo padrão não está inteiramente certo e vocês possivelmente viram há algumas semanas uns resultados que saíram aí nas notícias, teve aí grande ribalta mediática de alguns resultados experimentais que podiam prever a existência de uma força nova, por exemplo. E aqui à direita vocês têm este gráfico pequenino em que realmente mostra esta zona verde é o que o modelo standard prevê e aqui à direita estão os dados experimentais e realmente estão um bocadinho incompatíveis. Portanto, nós sabemos que alguns dados experimentais não são bem explicados pelo modelo standard. Mas este não é a parte que me interessa propriamente. O que me interessa são estes. É o facto do modelo standard não incluir nem a matéria escura nem a matéria negra. E o que é que são estas duas coisas? Lá está. Dá uma palestra para cada uma delas, mas eu vou-me focar na matéria negra. Eu escrevi matéria negra e matéria escura, porque eu sou um atrasado. O que devia estar ali escrito é matéria negra ou matéria escura e energia escura ou energia negra. Eu troquei as palavras erradas. Mas pronto, nem a matéria negra, nem a energia negra estão incluídas no modelo standard. E portanto, eu quero-me focar. Lá está, devia estar energia, que estupidez. Mas pronto, eu vou-me focar na matéria negra e para isso vamos ter que fazer aqui. Ok, pronto, a matéria negra. Já lá vamos ao que é a matéria negra. Mas isto é um problema realmente grande e há aqui uma imagem que descreve muito bem o estado dos físicos quando pensam neste problema, que é nós estamos completamente à toa. Nós temos algumas ideias do que é que pode ser, mas estamos realmente confusos. Mas, portanto, o que é a matéria negra? Para isto vamos fazer aqui uma divagação histórica. E eu quero começar por falar daqui de uma história engraçada que está relacionada com planetas a menos. Portanto, em 1981 foi descoberto Urano pelo Herschel, que é este senhor aqui de cima, e rapidamente se percebeu que a órbita deste planeta não estava de acordo com as leis da gravitação de Newton que se conheciam na altura. E a questão é que, fazendo as contas, estas anomalias podiam ser descritas, estavam todas explicadas se nós tivéssemos um planeta um bocadinho mais longe. Se tivéssemos um planeta num certo sítio. E a questão é que estas contas, realmente houve um tipo que fez as contas e disse assim, isto para bater certo tem que haver um planeta naquele sítio. E em 1846 o Le Verrier olhou para esse sítio e estava mesmo lá um planeta. Portanto, a coisa importante é que nós temos leis físicas, como a lei da gravitação, e nós conseguimos inferir a existência de certas coisas pela maneira como as outras se comportam. Ou seja, o facto de Urano não se comportar da maneira como nós estávamos à espera pela nossa teoria, deu para inferir que existia um outro planeta. E realmente, quando fomos observar, havia lá o mesmo planeta. E isto não é muito diferente do que se faz com matéria negra. Portanto, a ideia de matéria negra é uma coisa muito antiga. Das primeiras pessoas a falar deste conceito foi o Lord Kelvin, que, curiosidade, foi também uma pessoa que disse que a física estava toda resolvida e que agora já era só ajustar algumas coisinhas. E, portanto, o que ele disse, ele fez uns modelos simples de uma galáxia, descreveu como sendo um gás de estrelas, e depois ele, olhando para as velocidades das estrelas, como é que elas se mexiam, ele chegou à conclusão que tinha de haver mais matéria do que nós estávamos a observar. Nós contávamos as estrelas e elas a mexerem-se, estavam-se a mexer mais rápido do que era possível. Isto foi a primeira tentativa. 30 anos mais tarde, este senhor, o Fritz Zwicky, fez um estudo semelhante, mas olhando, em vez de olhar para as estrelas, olhou para conjuntos de galáxias. Portanto, olhou para várias galáxias e percebeu que também essas galáxias estavam a mexer mais rápido do que
do que era permitido, ou seja, a quantidade de matéria que nós víamos, não é? A massa dessas galáxias não era suficiente para as manter presas umas às outras. A velocidade que elas tinham, se a massa que nós que tivesse lá era aquela que nós víamos, elas já teriam fugido todas umas das outras. Portanto, ele foi a primeira pessoa a dizer assim, tem que haver aqui, isto pode ser explicado se houver mais matéria lá, um bocadinho à semelhança de as anomalias na órbita de Urano serem explicadas pela presença de Neptuno. Pronto, isto foi uma ideia, isto foi muito contestado na altura, isto demorou muitos anos até que se conseguisse aprimorar os resultados, até que em 1970 a senhora Rubin e o senhor Ford fizeram uma outra observação, novamente com estrelas, e eles fizeram as chamadas curvas de rotação de galáxias, ou seja, eles foram ver qual é que era a velocidade a que as estrelas estavam a andar em relação à distância a que elas estavam do centro da galáxia. E lá está, com Newton, com a teoria de Newton, ou mesmo com a de Einstein, nós conseguimos fazer um cálculo de como é que estas estrelas se deviam estar a mexer. Mas o que foi observado foi este gráfico aqui. Portanto, a vermelho está a previsão das contas, não é? Que nós temos da nossa teoria. Os pontinhos são os dados experimentais, e portanto nós vemos que ali, a partir de um raio igual a 10, elas ficam horizontais. E, portanto, para as estrelas estarem a mexer assim, tem que existir mais matéria na galáxia do que aquela que nós conseguimos observar. E, portanto, isto foi uma evidência muito forte de que tinha que existir lá mais matéria. Portanto, eu espero que esta referência não seja, eu não sei qual é que é a vossa cidade, mas espero que esta referência não seja demasiado antiga. Vocês sabem quem é que é esta pessoa, não sabem? Sim. Sim. Ok, pronto. Mas, portanto, a questão, com estes dados experimentais, a questão já não era onde é que estava o Wally, não é? Porque nós já tínhamos percebido que ele estava em todo o lado. A questão era o que é o Wally. Portanto, nós sabíamos, tinha que existir esta matéria, mas nós não sabemos o que é que ela é. Antes de tentar explicar o que é o Wally, quero só mostrar mais uma descoberta que foi descoberta por estes dois senhores, o Sr. Penzias e o Sr. Wilson, em que a NASA, eles foram contratados para conseguir detectar sinais de rádio destes balões meteorológicos gigantes que a NASA enviava na atmosfera, e eles tinham que conseguir detectar sinais de rádio. Portanto, é mesmo complicado detectar estes sinais, e portanto eles tinham que ter as coisas muito bem calibradas, e eles tinham um telescópio, um radiotelescópio, que é esta coisa, não parece muito bem um telescópio, não é? Mas eles tinham este instrumento para conseguir detectar os sinais destes balões. E a questão é que eles tiveram meses e meses e meses a tentar encontrar estes sinais, mas havia sempre um ruído. Houve uma altura em que eles tinham literalmente o telescópio cheio de caca de pombo, e eles achavam que era disso, limparam tudo e o ruído continuou lá. E o que eles perceberam foi que este ruído vinha de todas as direções, isto era uma coisa que vinha de fora da Terra. E o que eles chegaram à conclusão foi que o universo é um rádio, basicamente. Portanto, aqui mais um gráfico, não é? As cruzes vermelhas são dados experimentais, a linha vermelha é a linha azul é o modelo teórico, não é? E o que eles conseguiram descobrir foi isto, ou seja, o universo tem nós estamos a receber constantemente radiação rádio de todas as direções do universo. E o que isto nos permitiu? Isto permitiu corroborar a ideia da teoria do Big Bang. Porque lá está, porque isto era uma previsão forte do modelo do Big Bang, e isto foi realmente impulsionador de conseguir percebermos que o modelo do Big Bang está na área da cosmologia, temos a área da física de partículas que está ligada à cosmologia de certa maneira, e tínhamos a área da astronomia em que nós víamos estas observações todas, e o que esta descoberta permitiu foi juntar estes três campos e perceber, nós estamos realmente com um problema, tem que existir mais matéria, isto é um problema fundamental, nós temos que descobrir como é que nós podemos resolver isto. O que é o Wally? Eu vou muito rapidamente tentar mostrar-vos ideias. Portanto, a primeira ideia que surgiu na altura foi assim, podem só ser
planetas podem só ser estrelas pouco brilhantes que nós não conseguimos ver, ou podem mesmo ser buracos negros. E estes objetos têm um nome fantástico, não é? Chamaram-lhe MACHOS, quer dizer Massive Astrophysical Compact Halo Objects. E vendo lá nada, aqui estão englobados planetas, estrelas pouco brilhantes, e a maneira de ver se estes objetos existem é nós selecionamos zonas do céu, onde temos estrelas, e nós vamos só ver se há coisas que estão a passar à frente dessas estrelas, porque estes objetos nós não os conseguimos ver diretamente, mas se eles existirem, eles vão de passar à frente das estrelas e nós havemos de conseguir detectar esta passagem. E isto foi um estudo que foi feito no início dos anos 2000, 2005, e chegou-se à conclusão que eles não podem compor mais de 20% do conteúdo não observável de uma galáxia. Ok, portanto, esta ideia está excluída. Ok, outra ideia. O que é que não pode ser só matéria bariónica? Com matéria bariónica eu quero dizer prótons e neutrões, por exemplo. Porque é que não pode ser só prótons e neutrões que andam por aí a vaguear pela nossa galáxia e pelo universo? E a questão é que, precisamente aquela descoberta do Penzias e do Wilson, medir a maneira como o universo está a radiar permite-nos meter limites na quantidade de matéria bariónica. E, portanto, nós sabemos que, lá está, mais uma vez, mais um gráfico, e pá, eu acho fenomenal como é que os dados experimentais e os dados teóricos batem tão certo. Os experimentais são os pontinhos de laranja, os teóricos são aquele gráfico azul. Este gráfico é muito mais complicado, mas eu só vos quero mostrar que realmente o modelo teórico e os dados experimentais batem certo um com o outro, e nós conseguimos dizer que lá está, que não pode ser matéria bariónica que compõe, que é esta matéria negra. Portanto, esta está também excluída. Portanto, o que é que nós sabemos? O óleo tem que ter massa, não é? Porque interage gravitacionalmente, nós observamos as curvas das galáxias, a velocidade das estrelas, não é? A velocidade dos aglomerados de galáxias, coisas assim. Tem que ser estável, ou seja, não pode decair para outras partículas, e tem que interagir apenas pela força fraca, porque se interagisse pela força fraca, pela força forte ou pela interação eletromagnética, nós já o tínhamos detectado em laboratórios aqui na Terra. E, portanto, um óbvio candidato logo à partida é neutrinos, que vocês já devem ter ouvido falar, que são partículas que não têm carga, portanto não interagem eletromagneticamente, têm muito pouca massa e interagem pela força fraca. Fantástico, está tudo bem. Qual é o problema? É que as partículas, os neutrinos, se mexem demasiado rápido. E, portanto, no universo primordial, não é? No início do universo, se isto fosse a matéria negra, nós não iríamos ter as estruturas de galáxias que nós temos hoje em dia. Portanto, a matéria não se iria aglomerar em galáxias como nós observamos e como nós estamos aqui, não é? Portanto, acho que é prova suficiente. No entanto, é uma boa tentativa. Os neutrinos foram uma boa tentativa. Portanto, estas foram as três possibilidades que foram excluídas. Há mais algumas. A primeira é o que são chamados os WIMPs, que claramente vêm em resposta aos MACHOS, que quer dizer Weakly Interacting Massive Particle, e estas são, por excelência, os melhores candidatos, porque são construídos à medida, não é? São Weakly Interacting, portanto interagem pela força fraca, Massive Particles, portanto têm massa, e são estáveis, porque, não é? É por definição, não é? Mas há alguns modelos teóricos que prevêem, que descrevem estas partículas, há muitas ideias na mesa, e pronto. Esta é uma ideia. Outra delas é o axião, e isto é uma outra partícula postulada que surgiu, na verdade, de tentar resolver um problema de física de partículas que depois se percebeu que podia ser um bom candidato para a matéria negra. Uma curiosidade, alguém sabe, já alguém tinha ouvido falar de axiões? Não. Alguém tem alguma ideia de onde é que pode vir o nome axião? O Miguel já está a levar as mãos à cara, porque o Miguel já sabe a resposta. Mas, portanto, isto foi o axião surgiu das contas de dois americanos, e o nome surgiu literalmente porque o tipo costumava ir às compras e havia um produto de limpeza que se chamava Axion. E que ele passava por lá e ele dizia assim, isto tem nome de partícula fundamental.
E então, quando ele finalmente, não é? Quando surgiu a possibilidade de ele dar o nome a uma partícula, pá, ele não hesitou e deu o nome de axião. Portanto, é uma parvoíce, mas é a razão de se chamar axião. Há pessoas que dizem, pode estar relacionado com um eixo, um axis, mas não, é mesmo só do detergente de lavar louça que surgiu o nome desta partícula. Mas pronto, mas este é um bom candidato também é uma coisa que está em cima da mesa, e na verdade é o que eu estou a estudar mais em particular, é um bom candidato. E depois é claro que nós não podemos excluir a possibilidade do Einstein estar errado. Portanto, teorias de gravidade modificada, ou seja, em que temos mudanças de algumas partes da relatividade geral, nós sabemos que tem sempre, ou seja, no limite tem que ter os mesmos resultados que a teoria da relatividade geral, porque a teoria da relatividade geral já foi bastante testada, não é? Portanto, esses resultados têm que ser todos satisfeitos, mas pode ter mais fenómenos que não estão incluídos. Portanto, isto é outra hipótese. Portanto, estas são as três hipóteses para o que é o Wall-E ou o que é a matéria negra. Como é que nós podemos saber? Portanto, aqui na Terra, pela natureza, não é, que nós sabemos da matéria negra, são coisas difíceis de detectar em laboratório, mas lá está, mas o universo é o melhor laboratório que nós temos e é o melhor sítio para nós encontrarmos respostas. Portanto, candidatos, inúmeros candidatos, como eu estava a dizer, e é aqui que entram os campos escalares, inúmeros candidatos são descritos por campos escalares, é nomenclatura, mas chamam-se campos escalares, e estes campos escalares podem interagir, por exemplo, com buracos negros e dar, portanto, eles podem ter pouca massa, mas perto de um buraco negro a força gravítica é tão forte que lá está, que podemos observar certos fenómenos. E depois temos outras questões, que é, será que isto pode ser observado em, por exemplo, nós temos certos sistemas em que temos uma estrela e um buraco negro, podemos ter dois buracos negros, um a orbitar o outro, podemos, por exemplo, ter o centro da galáxia em que nós temos aquelas estrelas todas e um buraco negro a interagirem. Portanto, será que nós conseguimos observar, inferir coisas sobre a natureza da matéria negra destes sistemas mais complexos? E, portanto, isto é o tipo de perguntas que pelo menos eu tento estudar neste momento. E, portanto, onde é que nós estamos? Nós temos os modelos teóricos, não é? E temos, neste momento, lá está, temos a fotografia do buraco negro. Esta imagem da esquerda foi a de 2019. Esta direita foi uma que saiu há uns meses, em que eles conseguiram pegar nos dados e avaliar, por exemplo, o campo magnético à volta do buraco negro. E neste momento estão-se a tirar mais dados e mais dados e mais dados para conseguir melhorar a resolução destas imagens. Portanto, temos isto. Por outro lado, vocês também devem ter visto em 2016 a detecção de ondas gravitacionais, que é outra maneira de nós estudarmos buracos negros e estudarmos a maneira como eles estão a interagir uns com os outros e com o ambiente que os rodeia. E, portanto, nós temos estas duas, estes são dois exemplos de coisas que nós conseguimos utilizar experimentalmente para estudar estes objetos. Nós estamos a deixar a região de ser apenas teoria, não é? Estamos a entrar na parte de fazer física experimental e de conseguirmos realmente ver estes objetos a interagir e tirar resultados. Mas lá está, mas temos alguns problemas, como é óbvio, como estava a dizer, as equações de Einstein são coisas muito difíceis de resolver, e nós temos apenas algumas soluções, como aquelas duas que eu falei, não é? Daquelas duas dos buracos negros. Portanto, são mesmo complicadas de resolver. Conseguimos sempre fazer algumas contas, mas temos de recorrer a outra solução, que é a computação. E aqui entra o facto dos físicos terem de saber programar e terem de saber passar as contas do papel e a matemática para coisas que um computador pode perceber, porque dá realmente jeito. Os computadores, lá está, aquele último ponto é muito verdade, eles podem trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, não se cansam, são melhores a fazer contas do que qualquer humano e conseguem resolver problemas de uma maneira rápida. É claro que é sempre importante nós termos a teoria, porque muitas vezes o programa ou as simulações podem não estar bem feitas, portanto temos de comparar com algumas coisas que saem das contas, algumas coisas mais simples, mas é realmente útil utilizar os computadores. E, portanto,
vou-vos só mostrar aqui uma simulação do tipo de coisas que nós fazemos hoje em dia. Esta simulação não é feita por mim, nem é feita por nós aqui em Lisboa, isto é uma coisa da NASA. Nós fazemos coisas não muito distantes. Este supercomputador que está aqui à direita é no Técnico aqui em Lisboa, e pronto, chama-se Baltazar, influenciado mesmo pelo Memorial do Convento. Mas pronto, vou-vos só mostrar aqui este pequeno vídeo. Isto é uma simulação feita de 2 buracos negros a interagirem com o meio interestelar, e pronto, deste tipo de simulações conseguimos tirar resultados e comparar com observações, e pronto, e este é o tipo de questões que hoje em dia se tenta resolver, nomeadamente na área de gravitação e de buracos negros, não é? Há imensas questões por resolver em inúmeros campos de física e em inúmeros campos da astrofísica, mas eu hoje vim só falar um bocadinho de buracos negros. E pronto, e com isto eu acho que já me estendi um bocadinho, não é? Nós estamos aqui já quase há 1 hora, mas pronto, quero-vos perguntar se vocês têm perguntas, e é isso, estejam à vontade para perguntar sobre seja o que for. Desculpa a pergunta, mas eu não percebi muito bem o que é um campo escalar. Acha que pode Ok. explicar melhor? Não percebeste o que é um campo escalar porque eu não expliquei, na verdade. Mas, portanto, um campo escalar, nós dizemos isto porque como é que eu posso tentar explicar? Portanto, se tu tiveres um campo escalar, vem do nome, um escalar é um número. Um escalar é simplesmente um outro nome para número. Portanto, imagina, por exemplo, a sala onde tu estás agora, ou o quarto. Em cada ponto do espaço, tu consegues medir a temperatura. E, portanto, cada ponto vai ter uma temperatura diferente, não é? Imagina que se tiveres um aquecedor, vai ter uma temperatura mais elevada lá ao pé, enquanto que se estiveres ao pé da janela, vai ter uma temperatura mais baixa. E, portanto, em cada ponto do espaço, tu vais ter um número. E isto é um campo escalar. É um campo, chama-se campo porque está em todo o lado, não é? E escalar porque em cada ponto tem um número. E, portanto, tu podes imaginar, por exemplo, essa temperatura, imagina que tu ligas e desligas o aquecedor, não é? Tu podes ter a temperatura que se vai propagando, não é? E, portanto, tu podes, por exemplo, ter ondas a propagarem-se, que são simplesmente variações destes números de flutuações de sítios onde a temperatura é mais alta, depois mais baixa, depois mais alta. Podes também, por exemplo, em vez de estares a pensar em temperatura, podes pensar, por exemplo, na pressão, em qualquer ponto, e quando tu falas, não é? Também vai haver sítios onde a pressão é mais alta e sítios onde a pressão é mais baixa. E, portanto, isto é uma descrição matemática do que é a pressão e do que é a temperatura. Mas tu podes aplicar isto a coisas mais complicadas e abstrato. Estes campos escalares são simplesmente campos neste sentido, mas em que tu não estás a medir a pressão, nem estás a medir a temperatura, mas estás a medir, por exemplo, a probabilidade de encontrares uma partícula num certo sítio. E essa é a ideia por trás de um campo escalar. Não sei se... É um conceito abstrato e é uma coisa que é mais fácil de explicar se eu te fizesse as contas à frente. Mas é essa a ideia. Não sei se esclareceu. Sim, não, nem. Bem, quem cala consente, portanto vou assumir que sim. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Força. Há um bocado quando você mostrou as estrelas a orbitarem o buraco negro, Uhum. essas estrelas conseguem orbitar porque estão suficientemente longe do buraco negro para não serem atraídas, ou existe tipo uma
força especial que faz. Hum, Porque senão elas eram atraídas pelo horizonte de eventos, então é porque elas estão suficientemente longe do buraco negro, certo? elas estão mais longe do que. Deixa-me encontrar a imagem. Aqui. Portanto, elas estão mais longe do que o horizonte de eventos. Portanto, o horizonte de eventos é precisamente o ponto em que só se pode passar numa direção, não é? E, portanto, neste caso, o horizonte de eventos é uma coisa, ou seja, comparativamente com esta imagem, o horizonte de eventos é uma coisa pequenina. Nesta imagem, é uma coisa que é mesmo pequeno. Mesmo para um objeto muito massivo. Por exemplo, se tu pegares na Terra, para tu fazeres um buraco negro com a massa da Terra, tu tinhas que abaixar para o tamanho de um amendoim. Certo. Portanto, tu podes ter coisas com muita massa, mas que são pequenas. E, portanto, tu podes ter, por exemplo, um buraco negro do tamanho do Sol, tem uma massa absurda. É uma massa mesmo muito grande. E neste caso, estas órbitas estão longe o suficiente para não interagir, ou seja, elas não estão perto o suficiente do buraco negro para interagirem com o horizonte de eventos. Não é? Ok, então elas estão a orbitar o buraco negro como se fosse tipo uma estrela normal, certo? Sim, por exemplo, Tipo, como se fosse se tu pegasses agora no Sol e tu o compactasses para um buraco negro, ficava tudo na mesma. Do ponto de vista das órbitas dos planetas, não mudava absolutamente nada. Não há nada de especial entre teres o Sol ou teres um buraco negro da mesma massa. Ok. As coisas ficam estranhas se tu te aproximares do buraco negro. Mas Pois, a estas distâncias é tal e qual como se fosse, é quase como se fosse só Newton, não é? Sim, ok. Obrigado. Mas tu tens, por exemplo, uma coisa curiosa, até podes pesquisar, não sei se eu não consegui encontrar por acaso nenhum vídeo, mas tens imensas pessoas que estudam. Podes ter uma estrela que passa muito perto de um buraco negro e isso vai destruir a estrela completamente. E isso cria fenómenos super energéticos, e é realmente incrível a quantidade de energia que pode sair dessas coisas. Mas não são coisas que sejam observáveis ainda. São cálculos numéricos e simulações que nos dão as indicações disso. Obrigado. Eu não entendi muito bem o tipo de investigação que está a fazer agora Ok. para a sua tese. Ok. Portanto, eu neste momento o que eu estou a fazer é precisamente estudar a interação destes campos escalares com binários de buracos negros. Ou seja, em vez de ser um buraco negro isolado, estamos a estudar dois buracos negros que orbitam um ao outro, que nós sabemos que existem, são sistemas astrofísicos que existem, porque nós detectamos, lá está, as ondas gravitacionais dessas coisas. Só que lá está, não há muito trabalho feito na interação entre campos escalares, ou seja, estas hipotéticas partículas de matéria negra e estes sistemas astrofísicos. E isso pode influenciar. Por exemplo, se tu tiveres os dois buracos negros a moverem-se dentro de uma região onde tu tens esta matéria negra, eles podem, por exemplo, quando eles eles vão orbitando cada vez mais perto um do outro e depois eventualmente fundem-se num só buraco negro, e é isso que tu observas naquelas ondas gravitacionais. Mas se eles estiverem a interagir dentro de uma região em que tens muita matéria negra, a trajetória destes dois buracos negros e a maneira como eles coalescem, não é? Como eles se juntam num só objeto, pode ser alterada pela presença desta matéria. Ou isso, ou podes mesmo ter, isto pode, por exemplo, prevenir que eles formem um buraco negro. Há toda uma panóplia de coisas que podem acontecer e não há muitas coisas estudadas nesse aspecto. E, portanto, o que eu estou a fazer neste momento é, nós temos as equações de Einstein que nos permitem resolver, que nos descrevem como é que estes sistemas se comportam,
E o que eu estou a fazer é estudar essas equações, faço algumas contas à mão, e depois corro uma série de simulações que nos permitem, um bocadinho mais simples do que aquela última que eu vos mostrei, e em que eu consigo obter, por exemplo, se estamos a extrair energia desse sistema de buracos negros, ou se, lá está, ou se estamos a... Que tipo de fenómeno é que nós conseguimos observar nesses sistemas? Não sei se tens alguma pergunta mais em concreto, ou se foi muito vago. Não, acho que já percebi melhor. Obrigado. Se quiserem, vocês, não sei como é que... Ainda estão a ver o meu ecrã, não estão? Sim. Sim. Eu vou enviar-vos, pelo menos há uma versão curta desta apresentação. Deixem-me enviar-vos, vou-vos enviar aqui para o link do Zoom. Vou enviar aqui para o link do Zoom. Tem aí um vídeo que eu fiz há uns meses. Tem uma versão, se calhar, um bocadinho mais acessível do que é que eu ando a fazer. Mas pronto, mais questões. Podem ser questões, não têm que estar relacionadas com a apresentação, nem com a física, podem ser coisas sobre... Na simulação da NASA havia uma região que não estava simulada. Sabe-me dizer porquê? Porque há vários, ou seja, eu não sei dizer-te os pormenores exatos de porque é que essa região não é simulada, mas quando fazes as coisas em computador, tu tens que pegar numa equação e tens que passá-la de uma maneira que o computador consiga entender. E muitas vezes há certas regiões que tu não consegues, ou seja, em que tu não consegues resolver a equação por uma simples limitação de como é que tu estás a... Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, olhando para o mapa da Terra que nós tínhamos há bocado, aquele mapa cinzento que eu mostrei, tu tens um problema naquela linha superior e na linha inferior, certo? Porque aquela linha que tem o tamanho todo do mapa, aquilo é um ponto. É o Polo Norte. E o ponto em baixo é o Polo Sul. Mas está descrito como sendo uma linha. E o problema disso é a tua escolha das coordenadas em que tu estás a trabalhar. Nesse caso, tu estás a trabalhar com a longitude e a latitude, não é? E, portanto, aquilo mapeia-te a esfera para aquele plano daquela maneira. Tu podes escolher outras coordenadas e tens imensas outras maneiras de fazer. Mas vais ter sempre alguns problemas com certas regiões da maneira como elas, por exemplo, lá está, este caso em que tu tens um ponto a passar por uma linha. E quando tu fazes as simulações numéricas, tu estás a fazer uma coisa semelhante a isto. E, portanto, há certas regiões em que tu não consegues mapear as tuas equações bem para o computador. E, portanto, não consegues fazer a resolução nessa região. É um bocadinho técnico, eu sei, mas espero ter mais ou menos dado uma ideia. Sim, obrigado. Vou pensar num caso mais simples, mas acho que não... Mas sim, mas tem a ver com essa questão de escolher as coordenadas em que estás a trabalhar. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? É isso. Senão eu queria aproveitar para falar-vos aqui de outra coisa que vai acontecer para a semana. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar do que é a Semana da Física, mas basicamente todos os anos o nosso núcleo, o NFIST, organiza aquilo que nós chamamos de Semana da Física, onde vem cá o técnico, muitas escolas de Lisboa e algumas também do resto do país, e vêm fazer ver muitas das experiências que nós costumamos fazer.
no Átrio Central e participam também em workshops e em palestras que nós organizamos. No entanto, como este ano temos Covid e as adaptações do... Eu não tenho Covid. Isso implica? Fala por ti. Não, ok. Eu também acho que não, mas pronto. A Semana da Física vai acontecer por Zoom. E eu não sei se algum de vocês, por acaso, está inscrito na Semana da Física com a vossa escola, mas se não, nós temos a organizar também umas sessões abertas onde qualquer um se pode inscrever. Portanto, se calhar eu vou partilhar aqui o ecrã com... Conseguem ver? A fotografia que eu estou a mostrar? Pronto. Portanto, a Semana da Física vai ser de 25 a 31 de maio. E basicamente nós temos várias experiências que temos para vos mostrar, onde vocês podem aprender um bocadinho mais sobre física, sobre a física que se aprende na faculdade, para perderem um bocado a noção de que física é só lançamento de projétil e aquilo que se aprende no secundário, efetivamente. Que acho que nem sequer é lançamento de projétil, a certa altura é só tipo carros a acelerar e coisas desse género. E planos inclinados, também há planos inclinados. Pronto, há mais física que isso e é esse o principal objetivo o nosso principal objetivo na Semana da Física. Todas as semanas da Física têm um tema. Este ano esse tema são as grandes rivalidades da história da Física, ou seja, nós pegamos em cada experiência, em cada banca e em cada tema e procurámos falar também um bocadinho sobre os grandes físicos que muitas vezes estavam em desacordo sobre o que é que estava a acontecer naquele fenómeno, ou qual seria a melhor forma de descrever a física daquela área. Pronto. E pronto, desafio-vos assim, a inscreverem-se nas sessões abertas, se não estiverem inscritos com a vossa escola, que são estas que estão aqui. Isto também está tudo nas nossas redes sociais, portanto, qualquer coisa podem ir lá ver. E era isto. Pronto, e agora se alguém ainda tiver alguma pergunta para o Diogo, ou para mim, estão à vontade. Se calhar vou parar a gravação. Obrigado por terem vindo a este segundo Future Maths Seminars.